Queridos irmãos e irmãs aqui da Seja, caros internautas, companheiros desencarnados, que possamos manter esse clima de paz e de harmonia e que as lições que serão aqui apresentadas possam de fato suscitarem maiores reflexões quando retornarmos aos nossos lares. Em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Um homem corajoso, abnegado, que aos 51 anos aceitou o convite para investigar um fenômeno que se alastrava na Europa no século XIX, o fenômeno das mesas girantes. E ao aceitar este convite, de posse de um método científico, ancorado de fato nos padrões de pesquisa, Kardec começou esse processo de observação dos fatos, comparação e análise. Em suas conclusões, estava evidente: é possível se comunicar com os desencarnados. Existe vida além da morte. O espírito independe do corpo. Mas esses conceitos, essas descobertas, não foram criadas por Allan Kardec. Ele não tinha uma teoria nem hipóteses prévias. Esses conceitos foram revelados pelos próprios habitantes do mundo espiritual. Foram os próprios espíritos desencarnados que vieram e ainda hoje vêm relatarmos como é que está a situação deles, que orientações e instruções eles nos dão a partir do que eles mesmos vivenciam no plano espiritual. Kardec deu visibilidade à voz desses espíritos ao publicar a codificação. É por isso que a doutrina é a doutrina dos espíritos, porque foram eles que a ditaram. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação, publicado em 1857, nós percebemos como que ele está organizado. Mais de 1000 questões que Allan Kardec fez a diferentes espíritos. A mesma pergunta e a mesma resposta. Quem responde às perguntas que constam de O Livro dos Espíritos são os próprios espíritos. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que em todos os capítulos há uma seção intitulada Instrução dos Espíritos, na qual Allan Kardec apresenta comunicações que foram dadas
por espíritos mais elevados, a esclarecerem, a consolarem aqueles que leem essa belíssima obra do Evangelho, em que temos a compilação dos ensinamentos morais de Jesus. Quando lemos o livro Céu e Inferno, também da codificação, nós percebemos que, mais uma vez, é a voz dos Espíritos que nos é apresentada na segunda parte. Allan Kardec apresenta várias comunicações dadas em reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense Espírita, de Estudos Espíritas, de espíritos nas mais diversas condições evolutivas. Quem lê ou relê essa parte do livro Céu e Inferno vai se deparar com vários depoimentos de espíritos que relatam como estava a situação deles na época em que foram evocados. Quem lê consegue depreender várias lições valiosas daqueles que já passaram por aqui e agora se encontravam lá no plano espiritual. Allan Kardec apresenta 7 categorias a partir das quais ele agrupou esses depoimentos, essas comunicações, todas psicografadas. Comunicações de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, de espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e, por fim, espíritos que estavam em expiações terrestres. Na noite de hoje, nós gostaríamos de apresentar apenas 2 casos que constam dessa categoria de espíritos sofredores. Mas já deixamos aqui o convite para que possam ler e reler as valiosas lições que esses irmãos nos deixaram. O primeiro caso é o caso do príncipe russo, Ouran. Em determinada reunião mediúnica, quando evocado, o espírito se faz presente junto ao médium e o esclarecedor lhe pergunta: o que você poderia nos dizer sobre a situação em que você se encontra neste momento, agora que você já está de volta ao mundo espiritual? E o espírito responde-lhe: bem-aventurados são os humildes de coração, porque realmente são deles as vitórias dos reinos dos céus. Orai por mim. Oh, como eu sofro! Não sabeis o quanto eu sofro aqui perambulando nessa erraticidade. Orgulho. Lembrem-se dessa palavra, orgulho. O orgulho é a fonte de todos os males. Ah, se soubesses, quando eu fui príncipe, eu tinha tudo nas minhas mãos: poder, fama, muitos empregados à minha disposição, mas explorei todos eles eu explorei. Me perdi pelo orgulho.
E aí o esclarecedor disse-lhe: meu irmão, você já está tomando consciência das suas falhas. Esse é o primeiro passo para o início da reparação. Mas tomar consciência dos meus sofrimentos, dos meus erros, das minhas falhas, isso é cruel. Agora que voltei para esse plano, que percebo que deveria ter feito tantas coisas e não as fiz, isso corrói o meu coração, isso dói a minha alma. Tenha calma, meu filho. Você consegue se lembrar dos seus antecedentes? Não estamos fazendo essa pergunta por pura curiosidade. É apenas para instruir-vos. Eu me lembro que uma época eu vivi no período de Marco Aurélio. Eu fui um homem poderoso, rico. Me perdi pelo orgulho de novo. E quando eu voltei para a erraticidade, sofri, procurava os meus serviçais e não encontrava. Procurava os prazeres do mundo e não encontrava, só encontrava dor, sofrimento. Então eu implorei para reencarnar mais uma vez, que me colocasse numa condição de pobre, de miserável. Eu ia conseguir recuperar-me, eu ia avançar. E supliquei e consegui. Numa encarnação seguinte, eu me lembro, eu vim como um pobre, um mendigo. Mendigava o pão, não tinha ninguém para me ajudar. Mas o orgulho ainda estava dentro do meu coração. Eu era revoltado, eu não aceitava aquela condição de ser um pobre, mendigar nas ruas. Então, eu vendi a minha alma. Eu comecei a agilizar uns processos de vinganças. Tinham tantas pessoas querendo se vingar umas das outras. Era um dinheiro tão bom, eu aceitei. Eu aceitei aquele dinheiro e pude voltar ao meu status, à minha posição de riqueza. Às vezes o arrependimento queria bater, mas quando eu me lembrava de que a miséria não era para mim, eu abafava a minha consciência. Quando eu desencarnei, mais uma vez, cheguei ao plano e vi que mais uma vez eu me perdi pelo orgulho. Ai, que dor que tomou o meu coração. E implorei mais uma chance aos amigos que me dessem mais uma chance para eu encarnar mais uma vez. E eu prometi que dessa vez eu iria superar o meu orgulho. E que poderia encarnar rico de novo, porque eu ia provar que eu ia conseguir superar o meu orgulho. E eis que foi dada uma nova oportunidade. Foi esta, como um príncipe russo. Rico, poderoso, todos me bajulavam. Eu tinha várias mulheres, eu tinha vários serviçais. Mais uma vez, eu não consegui superar o meu orgulho. E eu tive várias pessoas que me disseram, que me alertaram, que tentaram me tirar dessa cegueira que é o orgulho. Mas eu sempre quis estar com a razão. Eu não dei valor àquelas vozes. E agora estou aqui, falando com vocês. Eu espero que este meu exemplo possa servir como um alerta, porque agora eu sei
que o meu grande mal foi não ter sido humilde. Então, fica esse apelo para vocês que estão aqui querendo me orientar e orientar outros espíritos que vêm até aqui. O orgulho é a raiz de todos os males. Cuidado com o orgulho. E por favor, orem por mim, porque eu sei que eu vou sofrer ainda mais, mas as vossas orações são como um alívio para o meu coração. Quando vocês oram por mim, é como se um peso saísse das minhas costas, mesmo que depois volte, mas alivia. Não deixem de orar por mim. Que lições, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos aprender a partir desse caso, desse príncipe russo. Que lições! A primeira, diríamos, que é o modo como nós lidamos com o nosso dinheiro, com a nossa posição social, com o status que temos nesta existência, vai refletir quando retornarmos ao plano espiritual. Jesus já nos lembrava disso. Quando, certo dia, um homem chegou para Jesus e disse-lhe: Mestre, por favor, me ajude, meu irmão não quer dividir a herança comigo. Jesus disse-lhe: quem sou eu para me envolver com essas questões de herança? Mas tenha cuidado com a avareza. O que tens na vida não é o mais importante. Quando a gente lê aquele capítulo lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Particularmente na seção das instruções dadas pelos Espíritos. Há duas comunicações que nos são muito caras. Uma é do Espírito Pascoal, que nos fala e nos ajuda a refletir sobre o que realmente vamos levar para o plano espiritual quando desencarnarmos. Quando voltarmos ao plano espiritual, será que vão nos perguntar: quanto dinheiro você tinha? Que títulos você conquistou? Você foi um homem poderoso? Uma mulher que se destacou na sociedade? Não. Lembra-nos o Espírito Pascoal. Quando retornarem ao plano espiritual, a pergunta que lhe será feita é: o que trazes contigo? O que trazes contigo? Que virtudes, que qualidades morais? É isso que nós vamos levar. Quando encarnamos, trazemos algumas virtudes. E quando retornarmos, levaremos conosco. Porque, como nos orienta o Espírito,
esses tesouros da alma, ninguém tira de nós, porque é uma conquista do espírito, não é do corpo. Por isso que o espírito Constantino, numa outra comunicação que está nesse mesmo capítulo, vai nos falar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Porque a moeda que circula no plano espiritual não é a moeda do dinheiro, é a moeda das qualidades morais. No livro dos Espíritos, os Espíritos reforçam que quanto mais desapegado dos bens terrenos, quanto mais desprovidos desse desejo de ter e ter, mais o espírito entende qual é o seu destino. E de fato, para todos nós que estamos buscando desapegarmos-nos do que é material, quando nós temos a convicção de que estamos aqui de passagem, de que o nosso destino é voltar ao plano espiritual, tudo é supérfluo, secundário. Não importa a quantidade de objetos, de roupas, de utensílios, isso não importa, porque isso não levaremos. Levaremos as virtudes da paciência, da tolerância, da compreensão, a paz. Isso ninguém tira. Mas há uma outra lição que esse príncipe nos deixa. Tenhamos cuidado para com o nosso nível de orgulho. Porque os Espíritos nos esclarecem que se somos orgulhosos aqui, quando desencarnarmos, o orgulho vai com a gente. Porque da mesma forma que as qualidades, as virtudes ficam no imo da nossa alma, os defeitos, os vícios também ficam. Então, se somos orgulhosos em um nível de orgulho insustentável, vamos no plano espiritual mantê-lo por um bom tempo. E aqui vale muito a pena revisitarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amai o vosso irmão, amai o vosso próximo como a si mesmo. Lá nas instruções dos Espíritos, mais uma vez, Allan Kardec dá voz aos espíritos superiores que nos aconselham. Tenhamos atenção em relação ao orgulho, cujo antídoto, indiscutivelmente, é a humildade. O orgulho é um dos grandes males que nós temos. E a humildade é o grande remédio. É o grande remédio para todos nós, encarnados e desencarnados. Não nos esqueçamos que esta lição do príncipe possa ser levada para as nossas casas, assim como as lições deixadas por um outro espírito que nos chama muita atenção,
o espírito de Claire. Allan Kardec apresenta 4 comunicações que esse espírito deu lá em reuniões mediúnicas, relatando como é que estava a condição dela depois do seu desencarne. Em uma primeira comunicação, Claire se apresenta: estou aqui, sou eu, a infeliz Claire. O que queres que eu diga para vocês? Vocês pensam que só ficar dizendo que é preciso ter resignação, que é preciso ter paciência, que isso vai aliviar as minhas dores? Vocês não sabem como eu sofro, vocês não sabem as dores que eu sinto. Vocês ficam me pedindo para ter paciência. Que é isso? Como é que eu faço para ter essa paciência? Como é que eu faço para ter coragem? Como é que eu faço para ter esperança? Eu não sei. Não, eu sei que tem um Deus acima dessas minhas misérias. Eu sei que eu deveria pensar nele. Eu sei que eu deveria pedir a misericórdia dele, mas eu não consigo. Eu não consigo, então eu quero pedir que vocês orem por mim, por favor, orem por mim. E aí, nessa primeira comunicação, a gente percebe o desespero dessa mulher, implorando ajuda, mas ao mesmo tempo revoltada, indignada. Ainda não conseguia processar exatamente o que estava acontecendo com ela. Mas só aquele desabafo naquela reunião, com certeza, aliviou e muito aquele seu estado. Mas aí passou-se um tempo, e eis que ela volta a se comunicar naquela reunião. Oh, meu Deus, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que eu sou uma miserável, mais eu percebo que o meu sofrimento se alastra. Ai, meu Deus, que miséria! Malditas foram as horas que eu perdi com o meu egoísmo. Oh, porque eu não fui caridosa, porque eu não ofereci ajuda a alguém, porque eu não amei ninguém. Eu só pensei em mim, eu só pensei no meu bem-estar. Malditos interesses materiais me deixaram cega, perdi a existência pelo meu egoísmo, pela minha incompreensão. Agora estou aqui num remorso imenso. O que eu posso dizer a vocês que me ouvem? Eu só posso dizer-lhes que vocês precisam estar vigilantes o tempo todo. Não deixem de amar as pessoas, mesmo aquelas que não parecem ser significativas. Cuidado com as horas mortas, com o ócio. Eu me perdi na ociosidade. Cuidado com a ociosidade. Dedicai tempo ao Espírito. Não façam como eu fiz. Não estraguem as horas dos dias que se passam, porque não sabemos quando retornaremos ao plano espiritual. Não sabemos, é por isso que eu peço, que eu imploro, prestem atenção nas horas, prestem atenção no tempo. E por favor, orem por mim porque eu sofro muito. Eu ainda não sei o que é que significa o amor, eu não sei ainda, mas eu peço, orem por mim. Nessa comunicação, Claire já consegue perceber que o egoísmo é o grande responsável por aquele sofrimento que ela passava no plano espiritual.
mesmo sem saber ainda amar, mas estava ali suplicando que orassem por ela, que fizesse uma intervenção por ela. Se passou muito tempo, e de repente, em uma determinada reunião mediúnica, Claire aparece, mas já um pouco diferente. Já que vocês não me chamaram, já que vocês se esqueceram de mim, eu vim do mesmo jeito. Vocês acham que só ficar fazendo umas precezinhas, ficar chamando o meu nome nessas orações, isso vai aliviar o que eu estou sentindo, vai diminuir as minhas penas? Não, 100 vezes não. Vocês não sabem o que eu estou passando. Eu vivo aqui nessa erraticidade, sem um abrigo, sem um lugar tranquilo para repousar, no escuro. Eu choro direto com dor, eu não tenho ninguém. Parem de ficar falando essas coisas, essas reflexões filosóficas, isso não leva a nada. Orem por mim, por favor, me dê atenção, peça para esses outros me darem atenção. Depois vocês cuidam desses outros espíritos, cuidem de mim, eu estou muito precisando, eu estou muito necessitada, cuidem de mim. Nessa comunicação, Claire já se mostra um pouco egoísta. Se esqueceram de mim, parem de dar atenção aos outros, deem atenção a mim. Num desespero. E aí o Espírito São Luís dá uma comunicação para esclarecer esse caso. E diz: esse caso de Claire é verdadeiro, não tem nenhum exagero, porque alguns poderiam pensar: esse caso é um exagero, não é bem assim que acontece lá no plano espiritual, essa mulher está exagerando. O Espírito São Luís, um espírito sério, elevado, esclarece: não, esse caso é um caso real, como todos os outros casos que constam nessa segunda parte do Livro dos Médiuns. Não são casos ficcionais, são casos reais. E aí o Espírito esclarece. Então, ele faz uma pergunta que possivelmente muitos de nós faríamos: o que será que essa mulher fez nessa última existência dela, para ela estar tão desesperada, para ela sofrer tanto, para urrar de dor? Será que ela fez um crime muito cruel? Será que ela matou alguém? Será que ela planejou e fez um roubo muito grande? O que será que essa mulher fez? E o Espírito esclarece: Claire respeitou a lei do mundo. Agiu em conformidade com a lei do mundo, inclusive desfrutou daquilo que chamamos de felicidade terrena. Aproveitou várias festas, várias bebidas. Era muito bonita, teve vários homens à sua disposição. Era muito rica, teve vários empregados. E nada faltava na vida de Claire. Nada. Todo mundo a bajulava. Tudo que ela queria, ela tinha nas mãos. Quem olhava assim, distante, diria: como essa mulher é invejável. Ela está sempre bonita, sempre sorridente, tem muito dinheiro, tem tudo nas mãos. Ai, que inveja dessa mulher. Mas o Espírito São Luís esclarece: Claire respeitou a lei dos homens, mas
desrespeitou a lei de Deus. Porque nem sempre cumprir a lei dos homens significa que estamos cumprindo a lei de Deus. Claire se esqueceu da primeira virtude, a virtude da caridade. Quando ela esteve encarnada, ela não amou ninguém. E por isso agora não encontra ninguém que a ame. Quando ela estava encarnada, ela não ajudou ninguém. Não deu nada a ninguém. E por isso que agora ninguém dá nada para ela. É por isso que agora ela está no além, triste, desamparada, abandonada. Ninguém se lembra de Claire para fazer uma oração, uma intercessão. E essas dores morais são bem mais intensas do que as dores físicas. A dor moral dilacera o coração. E é por isso que aquela mulher estava desesperada, porque ela viveu em função dos prazeres, e nessas relações só tinha interesse. Todo mundo abajulava, mas só abajulava por conta dos interesses. E agora que estava no outro plano, ninguém mais lhe dava atenção. Ninguém se lembrava de Claire. E aí, por fim, Kardec apresenta uma última comunicação desse espírito, depois de um tempo nem mensurado, muito tempo. E Claire diz àqueles que estavam naquela reunião mediúnica: agora sim, agora eu estou mais calma, eu estou mais consciente das minhas faltas. Agora eu entendi que o mal está dentro de mim mesma. Eu entendi que eu preciso me transformar, que não são as coisas exteriores que precisam ser transformadas, mas sou eu. Eu entendi que em todos nós há um espaço para o céu e há um espaço para o inferno, mas é que somos nós que escolhemos. Agora eu entendi. Mas eu ainda estou rastejando, eu ainda estou devagar no meu processo, mas pelo menos eu já não tenho mais ódio no meu coração, mas pelo menos eu já não estou mais revoltada. Eu já consigo vislumbrar que é o amor, e somente o amor, que nos renova. Então, eu só peço uma coisa para vocês: que continuem orando por mim, porque eu sei que eu ainda preciso muito melhorar, muito mesmo. Que lições nós poderíamos aprender com esse caso de Claire? A grande lição é a de que nós precisamos estar atentos em relação ao nosso nível de orgulho. Quando a gente revisita o Livro dos Espíritos, há um bloco de questões a partir da 317 sobre o egoísmo, vícios e virtudes. Mas antes, particularmente na 314, os espíritos, quando indagados por Allan Kardec
sobre qual o vício mais radical, os espíritos respondem: já dissemos várias vezes, o principal vício da humanidade é o egoísmo. É o egoísmo. E aí Allan Kardec diz: mas se o egoísmo é o principal vício, então não tem como resolver. Mas os espíritos dizem: quando o homem começa a se esclarecer das coisas do plano espiritual, vai automaticamente se desapegando dos bens terrenos. Mas aí Allan Kardec não fica muito satisfeito e diz: mas se o egoísmo está na raiz do ser humano, então isso quer dizer que a humanidade nunca vai ter o bem preponderando. Mas os espíritos respondem-lhe de uma forma brilhante, dizendo-lhe: de fato, o egoísmo demorará muito para ser extirpado do coração das pessoas, mas ao longo das oportunidades que são dadas, das sucessivas encarnações, o homem vai se depurando, e ao longo das encarnações o egoísmo vai se dissipando. O egoísmo não é um mal da humanidade, o egoísmo é um mal de cada um de nós, que mostra que ainda estamos numa condição mais inferior. E aí o Espírito faz uma pergunta para Allan Kardec, que é uma pergunta para todos nós, muito oportuna. Você acha que não há nenhum espírito encarnado que não seja egoísta, que não seja caridoso, melhor dizendo? Será que todos os espíritos encarnados são egoístas? E continua o espírito respondendo a Allan Kardec: ah, meu irmão, há muitos homens que já conseguiram se libertar das garras do egoísmo, encarnados. E vejamos que Kardec falava no século XIX. Talvez é que vocês não conheçam. Por quê? Porque o bem não busca ostentação. Quem faz o bem com o coração não busca ostentação. São os espíritos que nos dizem o tempo todo: o bem tem que ser feito com o coração, não por glamour, não para receber algo em troca, porque já teremos recebido a nossa recompensa. E Allan Kardec finaliza esse bloco de perguntas e diz: então como é que a gente faz? Que é a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Como é que a gente faz para destruir o egoísmo que ainda reside em nós? E o espírito em particular, Fenelon responde: quanto mais investirdes na sua dimensão moral, mais haverá de se desapegar do que é material, do que é terreno, de tudo que fica. Porque, como dissemos, com base sempre nos espíritos que nos esclareceram, o que levamos, o que levaremos para o plano espiritual
são as virtudes. São as virtudes. E quais são os títulos que levaremos? Quais são os títulos que valem no plano espiritual? É o título da humildade, é o título da caridade. E Joana de Ângeles, nesse sentido, tem uma mensagem belíssima que está no livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 167. E vai nos dizer: a grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Que cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, aqueles que nos assistem ou que haverão de nos assistir, que possam guardar em seus corações essas lições que nos foram dadas, não por teorias, não por hipóteses, mas lições de espíritos que de fato experienciaram e depois nos relatam. A humildade, a caridade sempre foram, sempre serão os títulos mais importantes que precisamos lograr. Claro, não será da noite para o dia. Esses espíritos nos mostraram quanto de tempo que passaram para conseguir se reconhecerem como orgulhosos e como egoístas. Tudo bem que demore um pouco. Por quê? Porque a bondade de Deus é infinita. Ele está nos esperando que nós possamos dar esse passo, como Claire deu, como o príncipe deu. Todos nós podemos dar esse passo. E Deus estará nos esperando de braços abertos para nos acolher. Porque cada vez que nós conseguimos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, são como que subindo degraus. Então estamos subindo mais um degrau até chegar à plenitude. O importante é não deixar de subir esses degraus, mesmo que devagar, mesmo que com um pouco de medo. Subamos os degraus, não percamos essa oportunidade. Muita paz a todos.